Olá, aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora daremos início à nossa aula 2 e falaremos sobre o modelo de referência OSI. Na aula 2, nós trataremos da introdução do modelo OSI e as suas camadas: camada de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e camada física. Introdução. Para que a interconexão de sistemas de computadores chegasse a acontecer com fabricantes diferentes, foi necessário estabelecer uma padronização para as redes. Surgiu então o modelo RMOSI, Reference Model, Open System Interconnection, modelo de referência, interconexão de sistemas abertos. Este modelo baseia-se em uma proposta desenvolvida pela ISO, International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização. Esses padrões, pessoal, eles são imprescindíveis para o bom funcionamento da internet. Sem a padronização das redes, não há como conversar entre si. Um exemplo que nós podemos dar é o sistema de correios. Se um sistema de correios não tivesse uma padronização dos endereços, um carteiro nunca conseguiria chegar ao seu destinatário. Se todos utilizassem sempre o mesmo número, se cada local tratasse o nome da rua como uma coisa diferente, seria impossível um carteiro chegar no local. Ele só chega porque toda cidade tem o nome da cidade, toda cidade tem o bairro, toda cidade tem o CEP, toda cidade tem a rua, tem o número da casa, tem o número do apartamento. Então, com isso, a mensagem pode chegar com rapidez ou com eficiência. E o mesmo pensamento nós temos aqui para os modelos de internet. E a ISO, essa padronização internacional, é que regula esses modelos. ISO é uma organização para a definição de padrões de arquiteturas abertas. O modelo de referência OSI foi criado pela ISO, sendo um modelo teórico que os fabricantes devem seguir para que os sistemas diferentes possam trocar informações. Foram adotadas 7 camadas: a camada de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace de dados e a camada física. Aqui nós estamos vendo a logo da ISO. A ISO ela não serve para regularizar somente redes, ela serve para regularizar inúmeros padrões. Padrões de administração, padrões de empresa, padrões de... Aí nós temos a ISO 9000, ISO 27000. Então, cada numeração da ISO serve para regular determinada coisa. Aqui nós temos as camadas, distribuídas de baixo para cima. A numeração que nós seguimos é de baixo para cima, sendo a primeira a física e a última, a sétima, a aplicação. A aplicação é exatamente onde nós utilizamos. É o nosso browser, o nosso HTTP, onde nós conseguimos visualizar. E a física é onde ela consegue transportar. Então, para que haja comunicação, o dado ele vai precisar passar exatamente por essas camadas. Primeiro pela aplicação, depois ela passa pela apresentação, seção, transporte, rede, enlace, física, sempre nessa sequência. E ao chegar no destinatário, ela vai fazer o processo inverso. Vai da física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação.
Camada 7, camada de aplicação. Nessa camada, o programa solicita os arquivos para o sistema operacional e não se preocupa como será feita a entrega desses arquivos, pois isso fica a cargo das camadas mais abaixo. Nessa camada, pessoal, nós utilizamos alguns protocolos, que são referências para lembrar que nós estamos nessa camada, que é o protocolo HTTP, protocolo FTP, protocolo SMTP, o POP3 e dentre outros protocolos, né? O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, que é o que a gente basicamente todo mundo conhece, né? Sempre a gente coloca HTTP, // e o nome do site, para que a gente possa acessar determinado site. E quando nós colocamos esse nome, nós utilizamos também a chamada de um serviço, que é o DNS, que é onde ele dá nome aos sites, né? Para facilitar a nossa vida, que senão nós teríamos que colocar o nome de IP, que é efetivamente o nome do site, o endereço onde ele está armazenado. E nós temos o protocolo de FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, utilizados para fazer download, utilizados para manutenção de sites na web e transferência de arquivos em geral. SMTP para a transferência de e-mails, para aplicações no uso de e-mails. Essa aplicação, na camada de aplicação, ela não se preocupa como eu falei no início, como esse dado vai chegar. Ele simplesmente solicita. Aí fica a cargo das outras camadas, inserção de novas informações para que esse dado chegue efetivamente ao seu destinatário. Na camada de apresentação, camada 6, como o próprio nome já sugere, trata-se de apresentar os dados de forma inteligível ao protocolo que vai recebê-los. O protocolo que vai receber, no caso, vai ser a camada 5. Podemos citar como exemplo a conversão do padrão de caracteres de ASCII para EBCDIC. A ASCII é um padrão americano que ele é o padrão que nós conhecemos, que é o R, T. Então, todos esses caracteres e símbolos que nós conhecemos de modo geral estão no modelo ASCII. E essa camada vai transformar ela em um modelo mais binário, um código de máquina, um modelo mais decimal. Então ela faz essa transição e também faz essa compactação desse arquivo, né? Diminuindo esse arquivo e reduzindo ele de forma que melhore ele para a transição de dados. Camada 5, camada de seção, permite que dois programas em computadores diferentes estabeleçam uma seção de comunicação. O evento de seção tem algumas regras. As aplicações definem como será feita a transmissão dos dados e colocam uma espécie de marca no momento da transmissão. A gente pode entender o conceito de seção como a duração de uma ligação telefônica. A ligação tem um processo para ser iniciada, há uma troca de mensagem durante o tempo da ligação e depois há um processo de término, né? Em alguns casos, um dos interlocutores simplesmente desliga. Assim, no momento em que você entra em um site, uma sessão é aberta para você naquele momento, né, com o servidor. Depois de navegar pelo site, você poderá encerrar aquele site ou simplesmente fechar a tela e depois de um tempo, sem o servidor não percebendo que você está comunicando, ele encerra a sessão automaticamente. Camada 4, camada de transporte, né? Essa camada é responsável por transportar os dados provenientes da camada de seção. Ela vai pegar os dados da seção,
vai pegar todas as informações que a seção pegou de endereço de destinatário, de remetente, e vai fazer com que todos esses dados sejam encaminhados de forma organizada, né, pacote por pacote, e ela utiliza o protocolo TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, para transferir esses dados, né? E como qualquer transporte por caminhão, por exemplo, sua carga precisa estar devidamente empacotada e endereçada com o remetente destinatário, como diz aqui no texto. A camada de transporte inicialmente faz isso. Da mesma forma que os caminhoneiros chegam ao seu destinatário e entregam suas caixas corretamente, a camada de transporte precisa garantir a entrega dos pacotes, né? Camada de rede, camada 3. Esta camada é uma das mais conhecidas, pois nela são tratados os endereços de rede, conhecidos resumidamente como IP, Internet Protocol. Os endereços IP são números pré-definidos atribuídos aos computadores que compõem uma rede. Afinal, não adianta nada você querer enviar uma encomenda para um amigo se você não sabe qual é o endereço dele corretamente, né? Na camada anterior, nós vimos que a camada de transporte ela organiza todos os pacotes e envia aqueles pacotes organizados, né? E aqui, na camada de rede, nós vemos para onde esse pacote vai ser enviado, para qual endereço esse pacote está sendo enviado. Aqui a camada 2, camada enlace. Esta camada, os pacotes que vêm da camada de rede com endereço IP já definidos são transformados em quadros ou frames. Os quadros acrescentam outras formas de endereçamento chamada de MAC, endereço MAC, Medial Access Control. Mas você pode se perguntar, né? Mas o endereço já não está definido na camada de rede pelo IP? Lembra quando nós falamos sobre as topologias de rede? Que lá nas topologias de rede tinha a topologia estrela, né? Que nós comentamos sobre a questão de um dado chegar na casa de uma pessoa através da internet e vai até o switch, e o switch distribui aquele dado para aquela pessoa específica. E naquele momento ele iria utilizar o endereço MAC, ou seja, o endereço MAC é o endereço que é de cada dispositivo. Além do IP, ele tendo um endereço MAC, ele consegue fazer uma lógica de entregar o dado exatamente para a pessoa que é o destinatário. E aqui, na camada 1, na camada física, os dados provenientes da camada de enlace com os endereços já pré-estabelecidos são transformados em sinais, que serão transmitidos pelo meio físico. Assim, a camada física converte quadros de bits em 0 e 1, né? Então, ele vai ser transmitido pelos sinais elétricos, por ondas de rádio, por sinais luminosos, né? Por quaisquer formas de transmissão de dados que nós tenhamos hoje de tecnologia, fibra ótica, cabo coaxial, né? Dentre outros tipos de transmissão. E nós conseguimos observar durante a passagem de cada camada que cada camada teve a sua contribuição, né, para que aquele dado seja enviado. Nós vemos lá desde a aplicação, a camada de apresentação. Cada um vai incrementando alguma coisa, vai colocando IP, a outra vem e coloca o endereço MAC, a de transporte organiza, né?
Então, cada uma vai inserindo mais um dado, que esses dados vão ser decodificados no outro ambiente. Vai passar da física, que vai voltar para o enlace, vai verificar, o endereço MAC é esse, então vai para aquele endereço MAC. Aí vai para a camada de rede, qual o IP? O IP é esse, né? Vai para a camada de transporte, quantos pacotes tem? São tantos pacotes, vai para esse camada. Está aberto na seção tal. Está feita a conexão da seção do cliente com o servidor. Então, ele vai decodificando até chegar novamente à aplicação, que é o site, que é o que o usuário ou o cliente quer ver ou solicitou, né? E com isso nós chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero você na nossa próxima aula.